Olá, galera! Eu sou a professora Paula Rocha e hoje estou aqui para mais uma aulinha com vocês. Língua Portuguesa 1, módulo 4, assunto Figuras de Linguagem 2. Isso está lá na sua apostila, na página 41. Tá? Eu coloquei a matéria aqui para vocês como uma apresentação do PowerPoint. Eu usei outros exemplos, tá? Nem todos vocês vão perceber que tem os mesmos exemplos da apostila. Pode ser que um caso ou outro até tenha. Mas vocês vão perceber que eu trabalhei com todas as figuras de linguagem da apostila de vocês. Então, a base é a sua apostila, vocês vão fazer os exercícios da apostila, mas eu fiz uma apresentação aqui no PowerPoint para que vocês tenham uma base, tá? Da matéria, da explicação ao longo da minha aula. Tranquilo? Então, vamos nós. Vou espelhar aqui a tela para vocês e eu vou continuar falando e aparecendo no cantinho da sua tela. Só um minutinho, vamos começar. Ó, estou aparecendo aqui para vocês. Ó, continua aqui, mas você pode prestar atenção lá no slide, porque é ali que vai aparecer a matéria. Até aqui, ó, arrumando o cabelo, ficando bonita para vocês. Então, vamos nós. Vamos lá, galerinha? Língua Portuguesa 1, professora Paula Rocha. Módulo 4, Figuras de Linguagem 2. Quem estiver com a apostila e quiser ir marcando conforme eu for falar, página 41, tá bom? Então, vamos começar? Lembrando que, no módulo anterior, nós também estudamos as figuras de linguagem, né? Vocês sabem que existem várias figuras, e aí essa apostila de vocês dividiu, né, um pouquinho quais figuras seriam trabalhadas em um módulo e quais figuras seriam trabalhadas em outro módulo. Então, vamos começar, né, sobre o nosso módulo. Figuras de construção ou de sintaxe. Que figuras de linguagem são essas? Agora a gente vai começar a falar sobre algumas figuras de linguagem que o seu efeito linguístico interfere na estrutura gramatical da frase. Vocês vão perceber que tem a ver, por exemplo, com a colocação de uma determinada palavra na frase, com a ordem a qual ela aparece na frase, com a ausência ou a presença de uma palavra na frase. Então, a organização, a estrutura gramatical das palavras, das frases, vão influenciar agora nessas figuras de linguagem. E por isso elas são chamadas de figuras de construção ou de sintaxe. Quais figuras são essas, professora? Elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. São essas aí que aparecem na tela para vocês. Então, vamos começar a entender quais são essas figuras de linguagem? Vamos nós? Primeira, a figura é elipse. Deixa eu pegar minha canetinha, porque ela vai ser importante agora para eu marcar algumas coisinhas com vocês, tá? Até chegar aqui mais perto. O que é uma elipse? Definição aqui primeiro. Elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Ou seja, eu vou omitir, eu vou deixar de escrever essa determinada palavra num dado contexto, mas você consegue identificá-la facilmente. Ou seja, ou pela terminação verbal, ou pelo próprio contexto, é fácil de você entender que palavra é essa que não foi escrita. Então, se você deixou de produzir uma palavra, deixou de escrever uma palavra, mas pelo contexto ou por alguma informação da frase dá para saber que palavra é essa, significa que aconteceu uma elipse. Então, olha aqui o quadrinho para vocês. Ó, primeiro quadrinho, não sei se está muito tranquilo de enxergar, mas eu leio para vocês. Estou aqui no primeiro quadrinho. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly, acho que é isso, às 5h22, hora de Paris. É claro, depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa. E, finalmente, ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Então, vamos lá. Tem todo um quadrinho aí. Mas o que eu quero frisar com vocês? Isso daqui, ó. Vou marcar com a canetinha. Fizemos uma escala e blá, 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 blá. Esse fizemos... Presta atenção, está faltando alguma coisa aí, mas que é facilmente identificável. Quem é que fizemos uma escala? Pensa comigo.
Qual é a palavra que se encaixaria aí? Fizemos, quem fizemos? Nós fizemos, não é isso? Não está escrito nós aí nessa frase, né? Mas você consegue saber exatamente que se refere ao pronome nós devido à terminação do verbo. Se é fizemos, primeira pessoa do plural, só pode ser nós fizemos uma escala. Então, significa que a palavra nós não aparece explicitamente escrita aqui, não. Mas por essa terminação do verbo, esse mois, eu consigo facilmente identificar que palavra seria essa. A essa palavra que eu deixei de escrever, mas é facilmente identificável pelo contexto, eu dou o nome literariamente falando de uma elipse, tá? Ah, professora, mas eu já estudei isso em gramática, eu já estudei, por exemplo, que tem o nome de um sujeito, isso daí é um sujeito desinencial, sujeito oculto, sim, é exatamente isso. Mas quando nós estamos trabalhando as figuras de linguagem, as questões textuais, né, literárias, a esse formato, né, esse fenômeno nós chamamos de elipse, beleza? Por exemplo, outro dia eu ouvi assim, Paula, na sua sala de aula, caramba, uns 30 alunos, né? Uns 30 alunos fazendo exercício. Ou seja, lá na sua sala de aula, tem uns 5 alunos fazendo exercício, mas aí, conforme a pessoa foi falando, deixou de produzir esse verbo. Mas eu não consegui entender o que se tratava? Sim, pelo contexto, eu consegui entender que se tratava, né, da quantidade de pessoas. Então, a omissão desse verbo ter, por exemplo, nessa frase, também é uma elipse. Já quero que você repare um outro detalhe aqui. Fizemos uma escala em Dakar. Ih, professora louca, hein? Fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio. Pensa aqui comigo um detalhe que eu quero que você já analise aqui. Fizemos uma escala em tal lugar, outra no Rio. Outra o quê no Rio? Outra escala, percebe isso? Mas eu escrevi aqui, ó, vou fazer um xizinho para vocês. Eu escrevi aqui escala? Não. Significa que eu deixei de escrever escala. Mas não dá para entender que é outra escala no Rio? Sim. Então, por que eu não escrevi escala aqui? Porque, na verdade, já tinha aparecido anteriormente. Então, esse caso aqui é um pouquinho diferente da elipse. Aqui eu também omiti um termo, tá? E dá para entender que termo é esse. Mas eu omiti esse termo porque ele já tinha aparecido anteriormente. Quando isso acontece, olha só, atenção à diferença. Quando eu omito o termo, mas que ele já apareceu anteriormente, o nome é um pouquinho diferente. Agora, deixa de ser uma elipse e passa a ser um zeugma, que é o nosso próximo slide. No zeugma, eu também vou fazer a omissão de uma palavra, tá? Mas agora é pelo fato dela já ter sido usada anteriormente. Eita, professora, rabiscou tudo. Deixa eu fazer bonitinho. Então, no zeugma, eu vou omitir uma palavra, mas pelo fato dela já ter sido usada antes. Tá? Então, ela já foi usada, eu não preciso usá-la mais, porque já dá para entender a quem se refere. Então, olha aqui no nosso quadrinho. Você é um colírio para os meus olhos. Então, você é um colírio para os meus olhos. Ó, aí lá no segundo quadrinho. Um descongestionante nasal para meu nariz. Um antiácido para o meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar, começou a exagerar, né? Então tem essa gracinha aí no quadrinho. Mas o que eu quero que vocês reparem? Você é um colírio para os meus olhos, um descongestionante, um ácido. Ou seja, o que está faltando aí nesse segundo e nesse terceiro quadrinho? A primeira expressão, você é. Então, você é um colírio, você é um descongestionante, você é um ácido, mas eu precisei repetir esse você é aqui no segundo quadrinho e aqui no terceiro quadrinho? Não, eu não precisei repetir, por quê? Porque isso já tinha aparecido lá no primeiro. Então, se já apareceu antes, eu posso omitir. A esse processo de omitir uma palavra ou uma expressão, por ela já ter aparecido antes, eu chamo de zeugma. Professor, então qual é a diferença básica entre o zeugma e uma elipse? A elipse, vou voltar aqui para vocês, na elipse eu vou omitir uma palavra, mas que eu consigo identificá-la pelo contexto.
ela não apareceu antes. Essa que é a grande ideia. Por exemplo, fizemos uma escala, que eu já tinha falado com vocês aqui, tá? Não necessariamente já apareceu antes o nós, mas mesmo assim eu consigo identificar pelo contexto que se refere a esse nós, beleza? Agora, isso na elipse. No zeugma, não. Obrigatoriamente, para ser zeugma, eu omiti, porque essa palavra ou essa expressão já tinha sido utilizada antes. Aí eu tenho zeugma. Beleza? Tranquilo? Então vamos nós para a próxima figura de linguagem. Repetição ou iteração. O primeiro nome já é bem autoexplicativo, né? Vai consistir no uso mais de uma vez de um termo em uma frase ou um poema. Ou seja, vai consistir na repetição de um termo numa frase ou num dado poema. Então, eu posso usar dois nomes aí. Eu posso usar o nome repetição apenas, ou eu posso usar o nome iteração. São dois nomes para a mesma ideia. Ou seja, repetir palavras, termos, numa frase ou num poema, em qualquer momento desse poema ou dessa frase. Por exemplo, primeiro ele começou a beliscar entre as refeições, depois a comer sanduíches entre as refeições. Agora ele come refeições entre as refeições, né? Vocês percebem que eu tenho uma repetição. Refeições, refeições, refeições. Você pode até pensar que tem uma repetição também aí de uma estrutura maior, né? Entre as refeições. Isso também é repetido nos 3 quadrinhos. Então, essa repetição eu chamo de ou apenas repetição ou iteração. Caraca, galera, só abrindo um parêntese aqui para vocês rapidamente. Esse quadrinho aí tá definindo minha quarentena, hein? Meu Deus, eu como na refeição, eu como no intervalo da refeição, eu como em qualquer momento do dia. Vocês estão assim também? Gente, pelo amor de Deus, quando acabar a quarentena eu vou estar rolando. Mas, ó, detalhe, abafa esse caso. Vamos nós aqui, vamos continuar nossa aulinha. Então, repetição ou iteração. É isso que vai acontecer, tá? Eu vou repetir uma expressão ou um termo numa frase ou em um poema. Agora, quando essa repetição ela acontece num lugar em específico, só no início, seja de uma frase, seja de um verso de um poema, ela recebe um outro nome, tem um nome mais específico, tá? Então, quando a repetição, né, de uma ou mais palavras, ela ocorre de forma regular, ou seja, sempre no mesmo lugar. Que lugar é esse regular? No início. Tá? Pode ser no início de uma frase, pode ser no início de um verso, de um poema, né, de uma música, tanto faz. Se a repetição for sempre no início da frase, do verso, do verso de um poema, do verso de uma música, o nome mais específico dessa repetição é anáfora. Então vamos lá, repetição. Eu vou repetir termos em qualquer momento. Quando a repetição é apenas no início, eu chamo de anáfora. Então aqui, ó, não quero amar. Não quero ser amado. Não quero combater. Não quero ser soldado. Quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples. Manuel Bandeira, né, um grande escritor aí da língua portuguesa. Então, olha essa repetição onde está ocorrendo, galerinha. Não quero amar, não quero ser amado, não quero combater, não quero ser soldado. Eu tenho esse não quero, não quero, não quero se repetindo sempre no início do verso. Se essa expressão aqui, né, está sendo repetida sempre no início, a essa figura de linguagem eu dou o nome de anáfora. Continuando. Vamos dar uma apagadinha para partir para o próximo slide. Hipérbato, tá? Essa figura aí, ela pode ser chamada de hipérbato ou de inversão. São dois nomes para uma mesma figura, tá? Para ser hipérbato ou inversão, eu tenho que ter uma alteração, tá? Obrigatoriamente, da ordem direta da oração. Então, vamos começar a pensar aqui comigo. Qual é a ordem direta de uma oração da língua portuguesa? Eu tenho primeiro sujeito, depois predicado. A gente pode começar a pensar por aí. Outra ordem também que pode aparecer, sujeito, verbo, complemento, tá?
E aí os complementos podem ser os objetos, os complementos podem ser os adjuntos adverbiais. Mas qual é a ordem? Primeiro vem quem normalmente, na ordem direta? Sujeito. Depois, verbo. Depois, complementos, objetos e adjuntos. Ou eu posso pensar em primeiro sujeito e depois predicado. A partir do momento que eu altero essa ordem, ou seja, que eu jogo o verbo lá para o início da frase, né, que eu jogo o objeto antes do verbo, que eu jogo o sujeito no último elemento da frase, se de alguma forma eu alterei essa ordem sintática da frase na língua portuguesa, significa que já está acontecendo um hipérbato ou uma inversão. Tá? O nosso hino nacional tem esse seguinte verso que está aparecendo aqui para vocês nessa imagem. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico um brado retumbante. Você já percebe que a frase já começa com o verbo, né? Então, ela já não começa com o sujeito. Já tem inversão, já tem hipérbato aí. Professora, se eu quisesse arrumar essa frase, como é que ela ficaria mais ou menos? Aí eu coloquei aqui ao lado para você. Primeiro, o verbo é ouviram. Aí, para a gente encontrar o sujeito, a gente tem que pensar assim, ó. Quem ouviram, né? Esse verbo, ele está no plural. Então, para ser sujeito, o sujeito tem que concordar com o verbo, beleza? Qual é a única expressão que poderia ser sujeito aí, que está no plural? As margens plácidas. Então, como é que eu sei quem é o sujeito? Pela única expressão que está no plural. Então, aí fica assim, ó. Olha aqui a setinha aqui do lado para vocês. As margens plácidas, que é o nosso sujeito. Joguei para o início para a ordem direta. Ouviram, verbo, sujeito, verbo. Ouviram de onde? Do Ipiranga, adjunto adverbial. Mas ouviram o quê? Um brado retumbante. Tá? De quem? De um povo heróico. Então, eu tenho sujeito, verbo, complementos. Adjunto adverbial, objeto direto, objeto indireto. Então, agora, né, nesse caso aqui que eu vou fazer um círculo para vocês, eu coloquei na ordem direta. Então, essa aqui é a ordem direta da língua portuguesa em relação a esse verso, né? Esse estrofe aí, no caso, do nosso hino nacional. Agora, quando ele ocorre na sua forma natural, que é ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói com brado retumbante, tá tudo fora de ordem, percebe? O sujeito tá lá no meio, né? O adjunto tá tudo fora de ordem. Se eu altero a ordem sintática natural, né, de uma frase na língua portuguesa, aconteceu um hipérbato ou uma inversão. Dois nomes, mesma figura de linguagem. É a mesma coisa de falar assim, por exemplo, os alunos saíram. Os alunos sujeitos saíram predicado, né? Ou saíram verbo. Se eu troco a ordem, saíram os alunos. Troquei a ordem, já aconteceu um hipérbato. Já aconteceu uma inversão. Beleza? Então, vou apagar aqui para nós partirmos ao próximo slide com a próxima figurinha de linguagem. Beleza? Então, vamos nós. Anacoluto. O anacoluto consiste em uma quebra da estrutura sintática de uma oração. Percebam que sempre tem a ver com a ideia da oração, da sintaxe, da organização na frase. Por isso que essas figuras são de sintaxe ou de construção. Tá? Então, como é que vai funcionar esse anacoluto? Ao escrever a frase, ao produzir a frase, alguma palavra ela fica desconexa. Né? Eu faço uma ruptura, eu faço uma quebra dessa estrutura sintática. E aí essa palavra ficou desconexa, né? E por isso ficou sem função sintática. Isso acontece muito na fala. Às vezes a gente está falando uma coisa e aí a gente para pensar e quando volta, aquilo que nós já tínhamos falado antes fica fora ali da frase, né? Não faz mais parte da estrutura daquela frase. Às vezes você fala assim, por exemplo, eu... E aí você para pensar e depois você fala assim, minha turma fez... e esse eu que você tinha falado antes? Em que momento se encaixou no restante da frase? Esse eu ficou solto, ficou perdido. Então, a gente faz muito isso na fala, né? E às vezes isso pode aparecer na escrita também. E aí, quando aparece, nós chamamos de anacoluto. É uma palavra, uma expressão que ficou solta do restante da frase. E por isso, fica sem função sintática. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Eu
porque sou mole, você fica abusando. É uma frase do Rubem Braga, tá? E aí você pensa aqui, ó, vamos analisar essa frase aí. Você fica abusando, né? Porque sou mole. Nesse verbo sou, já está aqui, né, implícito, a gente já pode pensar que já tem a ideia do eu, né? Já tem aí um sujeito, né, desinencial, oculto, subentendido, eu já sei que é o eu. Então eu poderia simplesmente falar assim, ó, você fica abusando porque sou mole. Porque se sou mole só pode ser eu. Então esse eu que aparece, e esse eu que apareceu aqui na frente, professor, ainda é separado por vírgula. Se ele é separado por vírgula do restante da frase, ele nem é sujeito. Ele vai ser o quê? Nada. Ele ficou solto, ele ficou perdido. Então eu falo assim, eu, é como se fosse assim, né, na fala. Eu, aí parei para pensar um pouquinho, porque eu sou mole, você fica abusando, né? Esse eu ficou solto, ficou perdido, ficou sem função sintática. Então, esse eu que está aqui solto na frase, a essa ideia aí, nós chamamos de um anacoluto. Se você reparar, o restante da frase já está completo. Porque sou mole e você fica abusando. Aí você pensa, porque sou mole, eu sou mole. O eu já está aqui, não precisava ter aparecido lá na frente. Você fica abusando. Uma frase já tem relação com a outra. Esse eu aqui da frente ficou completamente solto, ainda está separado por vírgula, para mostrar o quanto ele está solto mesmo da frase. Então, por isso, nesse caso aí, aconteceu um anacoluto. É essa quebra, essa ruptura sintática numa frase. Belezinha? Costuma aparecer, galera, uma dica que eu te dou é a seguinte, esse anacoluto, ele costuma aparecer no início da frase. Essa palavra, essa expressão que fica desconexa, geralmente ocorre no início da frase mesmo. Não é uma regra, é só uma dica. Geralmente ocorre assim. Próxima figura de linguagem, eu tenho assíndeto. Vamos pensar um pouquinho. Vamos começar a analisar essa palavra para você entender. Na língua portuguesa, síndeto refere-se à conjunção. Tá? Então, conjunções, eu tenho e, mas, porém, se, porque, tudo isso é conjunção. Ou, tá? Então, síndeto é conjunção. Síndeto, esse A que apareceu aqui na frente. Muitas vezes esse A tem sentido de negação. Lembra disso? Né? Então, esse A que aparece aí na frente com sentido de negação, nesse contexto vai significar o seguinte, não tem síndeto. Ou seja, ausência de síndeto. Eu não vou usar conjunção. Aí, olha, dá uma olhadinha na definição. O assíndeto representa a omissão de conectivos, ou seja, de conjunções, sendo contrário de polissíndeto. E aí fica muito tranquilo de você entender. Se o assíndeto é ausência de síndeto, ausência de conectivos, o polissíndeto, poli significa o quê? Muito, vários. Então, polissíndeto são vários síndetos, vários conectivos. Assíndeto é a ausência de conectivos, a omissão de conectivos, tá? Então, dá uma olhadinha no exemplo. A tua raça de aventura quis ter a terra, o céu, o mar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Percebe aí que eu fiz uma intercalação de elementos sem usar em nenhum momento um síndeto. Eu não falo guerrear, sofrer e voltar, né? A terra, o céu e o mar. Eu não coloco uma conjunção para interligar esses elementos. Se eu não estou usando essa conjunção interligando elementos, significa que ocorreu um assínteto. Em nenhum momento eu usei conectivo nesse trechinho do poema. Não tem nenhum conectivo aí. Não tem um mais, um porém, entretanto, e, né? Se não aparece conectivo no trecho inteiro, significa que ocorreu um assíndeto. Beleza? Tem uma música da Pitty, eu gosto de citá-la, né? Não sei se vocês conhecem, né? Da minha época, não é bem da época de vocês, não. Mas ela fala assim, ela faz uma sequência com vários verbos sem conectivo nenhum. Pense, pare, use, compre, faça, né? Vai colocando vários verbos. Então, essa sequência, sem nenhum conectivo para interligá-lo, né? Significa que também tem um assíndeto. E aí, o contrário é o que nós chamamos de polissíndeto. Agora, eu vou utilizar
várias vezes o conectivo. Então, é o uso repetido dos conectivos, tá? Então, é o polissíndeto, que eu falei para vocês. O poli significa vários, muitos. E o síndeto são os conectivos. Então, aqui, ó. Mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Né? Faz uma brincadeirinha aí com a questão política. Né? Então, o que eu tenho aí? Nesse caso, eu usei repetidamente a conjunção C. C, C e C. Repetidamente, uma mesma conjunção. A essa repetição de conjunções, eu chamo de polissíndeto. Poderia acontecer assim também. Saiu e fez, e comprou, e usou, esse e repetido, o ou qualquer outra conjunção. Tá? Nesse caso aqui eu chamo de polissíndeto. Tranquilo, lindos? Vamos então para a nossa próxima figura de linguagem. Agora eu tenho o pleonasmo. Né? O pleonasmo, esse nome, eu acredito que não seja desconhecido para vocês, né? Porque nós estudamos o pleonasmo, além das figuras de linguagem, né? Ele é visto como um vício de linguagem, às vezes. Então, o pleonasmo, ele existe tanto no contexto literário quanto fora dele. Quando o pleonasmo é usado fora do contexto literário, ele é visto como um vício de linguagem. Então, ele é inadequado, por exemplo, num texto formal, né? Por quê? Porque ele é visto como um problema. No dia a dia, ele é visto como um problema. Agora, dentro dos textos literários, o pleonasmo é um recurso linguístico, ele é uma figura de linguagem. E aí não tem problema nenhum. O que é esse pleonasmo, então, professora? É a repetição da palavra ou da ideia contida nela. Para quê? Para intensificar o seu significado. Então, o pleonasmo, ele consiste sempre numa repetição. Né? Você vai usar uma outra estrutura para repetir uma palavra que não precisava, que já estava contido o seu significado numa outra expressão. Por exemplo, olha aqui o nosso quadrinho. Saia para fora, Rex. Aí tá até brincando já com o nome pleonasmo mesmo. Ela te enxotou com pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz. Então, o que era? Entendi, levar a saia para fora, né? Saia para fora. Então, ele faz essa brincadeirinha aí, não acreditando, né, que a mulher usou o pleonasmo. Mas, galera, acredita. Saia para fora. Olha o que eu tenho aqui. Se vai sair, só pode ser para fora. Então, a essa repetição, a gente chama de pleonasmo. Tá? Sair para fora, subir para cima, entrar para dentro, e por aí vai, né? Dar ré para trás, hemorragia de sangue, ataque cardíaco do coração, tudo isso é pleonasmo. Beleza? Tranquilidade? Vamos nós, então, para a nossa próxima figura de linguagem. Silepse. Atenção na silepse, por quê? Essa silepse, assim como o pleonasmo, quando não está nos contextos literários, ela é considerada um problema. Ela aparentemente é um erro gramatical, tá? Quando você olha para a silepse, ela é uma inadequação de acordo com as normas da gramática tradicional. Porém, dentro do contexto literário, ela pode ser entendida como um recurso linguístico também e, por isso, classificada como figura de linguagem. Então, primeiro, o que é silepse? Tá aqui para vocês a primeira definição. Consiste na concordância ideológica em vez da gramatical. Ou seja, existe a concordância... Eita, que a professora risca. Existe a concordância gramatical. O que é uma concordância gramatical? Concordância entre, por exemplo, nós vamos, nós o pronome, vamos o verbo. Né? Nós vamos estar em concordância. Nós é a primeira pessoa do plural, vamos, primeira pessoa do plural. Plural, está concordando. Né? Por exemplo, menino bonito, menino bonito. Está concordando também. Por que está concordando aí? Porque menino é masculino singular, bonito, masculino singular. Né? Então, existe aí uma concordância. Né? Se eu falo, por exemplo,
Nós saímos, tem uma concordância. Nós é a primeira pessoa do plural, saímos é a primeira pessoa do plural. Então, existe aí uma concordância, tá? Se eu falo assim, por exemplo, nós saiu, nós fez o exercício. Deixou estar em concordância, percebe isso? Se não tem concordância, começa a aparecer o que é a silepse. O que é a silepse, então? Olha o que eu falei para vocês. Ela é uma concordância ideológica. Ou seja, eu vou estabelecer a concordância não em relação à palavra, né? Não em relação à gramática, mas eu vou estabelecer uma concordância em relação à ideia que aquela palavra ou aquela expressão pode fornecer. Por isso que a concordância ela é ideológica e não gramatical. Então, vamos entender pelos exemplos. A primeira silepse é a silepse de gênero, que eu estou colocando aqui para vocês. Ou seja, ela tem a ver com uma concordância de gênero, né? Feminino, masculino. Vamos dar uma olhadinha. Vivemos na bonita e agitada São Paulo. Aí você pensa aqui comigo nessa frase primeiro. Vivemos na bonita e agitada São Paulo. Bonita e agitada, nessa frase, estão se referindo a São Paulo. Pensa comigo. Só que bonita é feminino. Agitada é feminino. E São Paulo é feminino ou masculino? É masculino. Opa! Então, deixa eu entender isso aí. Bonita e agitada é feminino. São Paulo, masculino. Opa! Tem um probleminha aí, né? A concordância não está batendo. Mas por que provavelmente foi utilizado nessa frase bonita e agitada para se referir a São Paulo? Porque São Paulo é uma cidade. Então, a concordância de bonita e agitada não se deu com a palavra gramatical, com a expressão gramatical São Paulo, mas com a ideia que São Paulo tem. São Paulo obrigatoriamente não traz a ideia de uma cidade. Então, bonita e agitada refere-se à cidade, refere-se à ideia de São Paulo, e não à expressão que está escrita na frase. Então, essa concordância ela foi ideológica e não gramatical. A isso nós chamamos de silepse. Se a silepse tem a ver com o gênero, tá? Nesse caso aqui, ó, gênero feminino nos adjetivos e masculino aqui no substantivo, se eu tenho essa ideia de concordância em relação ao gênero, nós chamamos a silepse de gênero, tá? Então, tá aqui logo abaixo. Vivemos na bonita e agitada cidade de São Paulo. A ideia que se utilizou para fazer a concordância aqui no primeiro é de que São Paulo é uma cidade. Segundo, silepse de número. Agora tem a ver com singular e plural. A população daquela cidade sempre reclamavam do barulho. Opa, vamos pensar aí. Eu tenho esse verbo aqui, reclamavam. Pensa comigo. Aí a gente tem que identificar quem é o sujeito. Vamos pensar? Quem reclamavam? A população daquela cidade. Então, reclamavam se refere lá na frente, o núcleo do sujeito é população. Achei aqui, população. Vou grifar aqui para vocês. População. Aí eu te pergunto, população está no singular. Reclamavam, que é o verbo, está no plural. Opa, a população reclamavam? Percebe que um está no singular, o outro está no plural. Mas por que provavelmente foi usado reclamavam no plural? Não exatamente pela palavra população, mas pela ideia da palavra população. A palavra população, apesar de estar escrita no singular, ela traz uma ideia de plural. Se a ideia é de mais de um, é de plural, a concordância com o verbo foi estabelecida pela ideia dessa palavra e não pela palavra em específico. Por isso, houve uma concordância, no caso, houve uma silepse de número nesse caso. Uma palavra está no singular, outra palavra está no plural. Mas a concordância se fez dessa forma, por quê? Porque foi feita de forma ideológica e não gramatical. Terceiro caso, eu tenho silepse de pessoa. Como é que é essa silepse de pessoa? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Agora tem a ver com primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tá?
Todos terminamos os exercícios. Então, vamos de novo aqui olhar o verbo. O verbo é terminamos. Terminamos, pensa comigo, se refere à primeira, segunda ou terceira pessoa? Terminamos, nós terminamos, é primeira pessoa, tá? Primeira pessoa do plural. Mas vamos pensar só na pessoa. Não precisa pensar em singular ou plural, não. Então, coloquei o um aqui porque é a primeira pessoa. Beleza? Quem terminamos? Todos. Aí eu te pergunto, todos se refere à primeira, segunda ou terceira pessoa? Todos se refere a, é como se fosse eles terminaram, né? Então, todos se referem à terceira pessoa. Coloquei o 3 aqui. Eu quero que vocês reparem o seguinte, todos está no plural. Olha o S aqui no final. Terminamos também está no plural. Então, a questão da concordância aí não é em relação ao plural, não. Tá? Porque o plural está certinho. Lá na frente está no plural, todos, terminamos também está no plural. Agora, qual foi o choque que teve aí? Todos é terceira pessoa. Coloquei o 3 para vocês. Terminamos é primeira pessoa. Coloquei o 1 aqui para vocês. Então, um está na terceira, o outro está na primeira pessoa. Significa que houve uma silepse de pessoa. Tá? Por que provavelmente eu coloquei todos terminamos? Porque eu estou me incluindo nesse todos. Percebe isso? Provavelmente eu também terminei. Então, acabou acontecendo essa frase aí. Não pelas palavras que estão escritas na frase, mas pela ideia que ela pode promover. Por isso, concordância ideológica. Sem ser a silepse, o mais adequado aí gramaticalmente seria todos terminaram o exercício. Aí eu tenho uma concordância gramatical. Todos terminamos, a concordância aí é só ideológica. Por isso, houve uma silepse de pessoa. Beleza? Então, recapitulando. Bonita e agitada, São Paulo. Bonita e agitada, feminino, São Paulo, masculino. A silepse foi de gênero. A população reclamavam, a população singular reclamavam plural. A silepse foi de número. Todos terminamos, todos terceira pessoa. Terminamos primeira pessoa. A silepse aí foi de pessoa. Tranquilo? É isso. Então, nós vamos agora para o próximo slide, continuar as nossas figurinhas de linguagem. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui para vocês, limpar o slide e a gente continua no próximo. Vamos lá? Estão atentos? Estão fazendo anotações? Vamos com tudo, galera. Manter os nossos estudos. Vamos lá? Aí um exemplo, né, em relação às imagens, quase todos aí eu estou colocando imagem para você, de silepse. Como é que eu vou identificar que tem uma silepse aí? Vamos ver quem vai pescar silepse nesse quadrinho. Nessa tirinha, no caso, né? Vamos lá. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. E qual é a vantagem? Agora nenhuma. Mas daqui a 30 anos, nós é que vamos fazer coisas e ocupar cargos. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. Ô, cara, daqui a 30 anos, não vamos ser mais crianças. Boa, né? Tirinha aí da Mafalda. Gosto pra caramba, a Mafalda e o Kino. Então, galera, vamos prestar atenção aqui. Alguém conseguiu identificar aí a silepse? Já perceberam? Eu percebi logo de cara. Quando ele fala assim, ó, fiquei sabendo que mais da metade da população mundial, tá? Esse é o sujeito. E aí, olha o verbo que ele usa, somos. Opa, mais da metade da população mundial somos crianças? Não, deveria ser mais da metade da população mundial é criança, né? Ou são as crianças, né? A concordância aí deveria ter se dado na terceira pessoa, né? E não na primeira pessoa. Então, a gente acabou encontrando aí um probleminha. Por que provavelmente ele usou somos? Porque ele é uma criança. Então, ele se incluiu na ideia. Belezinha? Silepse acontecendo para vocês. Continuando, então. Figuras de harmonia agora. As figuras de harmonia, né, são figuras de linguagem que vão trabalhar com os recursos sonoros.
Vamos trabalhar com a sonoridade dos versos, com os sons, tá? Os fonemas. Então, quais figuras são essas? Aliteração, assonância, paronomásia e onomatopeia. Vamos dar uma olhadinha em quais são essas figuras. Vamos lá? Aliteração. Primeira informação. A aliteração, ela consiste na repetição de sons consonantais. Então, lembra disso. A aliteração, eu vou repetir sons consonantais, os sons das consoantes. Aconteceu a repetição dos sons das consoantes, eu já sei que teve aliteração. Então, vamos lá. Olha aqui para o quadrinho. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Você aprendeu a falar, Cebolinha. Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro! E aí, olha o que ele fala aí. Claro, né? Ao invés de falar claro. Parece que o Cebolinha aprendeu a falar com a letra R, né? E, na verdade, ele terminou lá com claro. E aí, quebrou a expectativa do Cascão. Mas, enfim, independente do que se dá aqui, né? Entre Cebolinha e o Cascão, o que eu quero que vocês percebam já no primeiro quadrinho? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu tenho uma repetição de uma consoante. Que consoante é essa? A letra R. Então, eu tenho a repetição sonora, ou seja, do som da consoante R. Se eu tenho essa repetição da consoante, eu chamo de aliteração. É isso, tá, galera? A repetição consonantal, do som consonantal. Agora, se a repetição é da vogal, aí passa a ser chamada de assonância. Então, a aliteração é a repetição do som consonantal, da consoante. A assonância vai ser a repetição do som vocálico, ou seja, das vogais. Não sei se está tão nítida a imagem, mas eu vou falar aqui para vocês. Ó. Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa e salga a massa. Grifando aqui para vocês. Amassa, se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Eu quero que vocês reparem o seguinte. Olhem quantas palavras eu tive esse som do A, né? Dessa vogal A. Né? Seja ela nasal, seja ela oral, seja ela, né, precedida ou não de consoante. Essa letra A, ela apareceu em inúmeras palavras. Eu tenho uma repetição dessa vogal. Então, aconteceu uma assonância. O aluno mais curioso vai falar assim, professora, mas a letra S também apareceu várias vezes. O som, né, dessa letra S, junto com o outro S, o SS no caso, também apareceu várias vezes, sim. E aí eu posso dizer que também tem uma aliteração quando se refere à letra S. Tá? Mas aqui eu quis exemplificar a assonância. Então, é muito comum, tá? Dica para vocês. É muito comum que no mesmo contexto que tenha a assonância, também tenha a aliteração. Isso não precisa estar dissociado. Basta você identificar o que a prova de concurso está te pedindo. Se está se referindo à repetição das vogais, assonância. Se está se referindo à repetição das consoantes, aliteração. Mas, às vezes, numa mesma frase, pode ocorrer as duas coisas. Aí, basta você observar o que aquela prova de concurso está solicitando a você. Tranquilo? Beleza isso? Então, vamos dar continuidade ao nosso próximo slide. Paronomásia. Você aprendeu também, né, em outros módulos, né, que existem palavras parônimas. O que são parônimas? O que é paronomásia? Pode pegar até esse comecinho aqui como dica, né? Esse par até o R são palavras parecidas. Ou seja, a paronomásia consiste na repetição de palavras parecidas. Ou seja, de palavras que têm sons parecidos. Agora não vai ser só a vogal ou só a consoante. É uma palavra inteira que se parece com outra palavra. Quando num contexto linguístico eu faço uso de palavras parecidas, acontece a paronomásia. Então, olha aqui o exemplo. O jogador. Primeiro,
Perdi o pênalti por causa da grama. O político, perdi o escrúpulo por causa da grana. Então, olha aqui, grana e grama. Percebam que são palavras muito parecidas, né? Então, aconteceu uma paronomásia. Então, a paronomásia é quando eu faço uso de palavras parecidas. Tranquilo? Beleza isso? Vamos para a nossa próxima figurinha de linguagem. Onomatopeia. A onomatopeia eu também acredito que não seja desconhecido para vocês, não. Acontece muito em histórias em quadrinhos, né, em tirinhas, em charges. A onomatopeia é quando eu tenho a reprodução de sons, né? São palavras aí que vão imitar os sons. Então, pode ser o som aí, né, dos animais, pode ser o som de objetos, qualquer som, né, que se tenta reproduzir na escrita, equivale a uma onomatopeia. Então, por exemplo, aqui, ó, olha as onomatopeias. Bum, bum, bum. Aí logo depois aparece o Cebolinha tocando aqui um instrumento. Ou seja, o som que se dá por meio desse barulho que o Cebolinha está fazendo, apareceu aqui no primeiro quadrinho com as palavras bum, bum e bum. Então, essas palavras que equivalem a sons são onomatopeias, tá? E aí, lá no final, eu tenho buá, buá, é o som do choro, né? Então, se tem o som do choro, isso também é considerado uma onomatopeia. Dica para vocês que vão fazer provas de concurso, tá? Os verbos que indicam sons também são considerados onomatopeias. Então, por exemplo, o verbo miar, latir, bramir, todos esses verbos aí, rugir, são verbos que indicam sons e, por isso, eles são considerados onomatopeias. Tranquilo? Vamos continuar, então. Continuando aqui comigo. Próximo. Acabamos, lindos. Olha, acabaram as nossas figuras de linguagem. Fica o recadinho aqui para vocês. Continuem se cuidando, tá? Nós por aqui estamos também, né, fazendo de tudo para que vocês continuem tendo aula de qualidade. Então, terminei agora o módulo, já fechei a matéria com vocês e a gente se encontra lá na aula ao vivo. Lá na aula ao vivo, nós vamos revisar a matéria e fazer os exercícios. Beleza? Grande beijo e até a próxima. Fiquem na paz, lindos. Tchau!